Olá, sejam bem-vindos. Como vocês sabem, o Twilight abandonou sua identidade no momento em que ele se tornou um espião. Mas o que vocês não sabem é a história que motivou o Twilight a se tornar um espião. Eu devo te avisar que o passado do Twilight é meio pesado e provavelmente vai deixar o seu coração apertado. Então se prepare. E aviso também que esse vídeo contém spoiler do mangá. Bom, essa história se passa na época em que Twilight era uma criança e morava em Lúven, ou Lúen, não sei qual é a pronúncia certa, que era uma cidade de Westalis. Ele gostava de brincar de guerra com seus amigos, e mais especificamente, essa brincadeira envolvia uma guerra fictícia entre Westalis e Ostânia. Nessa época, o apelido do Twilight era Estrategista, e possivelmente esse foi o primeiro codinome adotado. E como o passado dele começou a ser contado a partir da sua infância, você pode estar pensando: foi revelado o nome verdadeiro do Twilight? Sinto avisar, mas não. E o pior de tudo é que o seu nome apareceu censurado no mangá, ou seja, até hoje não sabemos o seu real nome. Esse é um mistério que, sinceramente, eu nem sei se vai ser revelado algum dia, mas enfim. Abrindo rapidamente um parênteses, o autor Tatsuya Endo praticamente repetiu no capítulo 62.1 um painel do primeiro capítulo em que o espião Twilight apontou uma arma para a cabeça de um inimigo. A diferença é que no capítulo mais atual, o Twilight era uma criança brincando de guerra. Mas voltando à história, Twilight, que era o estrategista, e seus 3 amigos costumavam brincar de guerra em uma base secreta deles, que antigamente era um depósito do exército. Até então, o cotidiano de Westalis era normal e tudo estava em paz, ou pelo menos era o que parecia. Nesse dia, quando Twilight chegou em casa, ele tomou uma bronca do seu pai porque, ao invés de estudar, ele estava brincando de ser um soldado. Twilight tentou argumentar que um dia queria entrar para o exército para acabar com os monstros de Ostânia, mas seu pai o repreendeu dando um tapa na sua cara. Por mais que o seu pai fosse contra a guerra entre leste e oeste, ele acabou reprimindo Twilight com violência. A mãe defendeu seu filho e isso acabou gerando uma briga entre seus pais, o que era algo constante. Para o Twilight, seu pai tinha uma atitude contraditória. Ele era desfavorável à guerra, mas dentro de casa, ele vivia brigando com a sua mãe por conta da criação do Twilight. Enquanto isso, os ânimos entre Westalis e Ostânia estavam se intensificando. Uma parte dos cidadãos acreditava que o tratado assinado entre os países acarretaria na paz, enquanto outros estavam mais descrentes. Por sua vez, o pai de Twilight iria fazer uma viagem de negócios, mas antes que ele fosse, Twilight pediu dinheiro para comprar um livro e seu pai ficou muito feliz em ouvir isso. Só que aquilo era uma mentira. Twilight queria dinheiro para comprar uma nova fantasia de soldado para impressionar seus amigos. Naquele momento, Twilight não sabia, mas a mentira contada ao seu pai iria lhe custar muito caro. Twilight foi brincar de guerra com seus amigos usando a sua nova fantasia, mas ele acabou desanimando e decidiu ir embora. Twilight foi conversar com a dona da barraquinha de croquete e contou que queria se tornar um bom soldado de Westalis. No entanto, a mulher explicou que guerra era algo sem sentido e que, diferente do que ele pensava, os ostanianos não eram monstros com chifres que comiam criancinhas. Ao ouvir isso, Twilight começou a sentir remorso por ter usado o dinheiro do seu pai para comprar aquela fantasia de soldado. Mas antes que ele pudesse se redimir com ele, subitamente Westalis sofreu um bombardeio. O exército ostaniano havia cruzado a fronteira e lançou um ataque aéreo. Twilight foi atingido na cabeça com destroços da explosão, mas seu capacete de soldado o protegeu. Em questão de segundos, tudo mudou. O cenário pós-bombardeio mostrou pela primeira vez ao Twilight a realidade cruel da guerra. Há um segundo, a lojinha de croquete estava lá, mas no instante seguinte não estava mais. E o mesmo aconteceu com o depósito onde os amigos de Twilight estavam brincando de soldado. Tudo ao seu redor havia sido destruído. Aquilo era um cenário de guerra, onde só restava poeira, sangue, morte e ruínas. Em um piscar de olhos, tudo mudou. Um homem mandou Twilight se abrigar, porque o exército de Ostânia estava se aproximando, mas ele ficou paralisado, sem saber como reagir. Por sorte, sua mãe o encontrou e o levou para casa. Eles precisavam se apressar e fugir daquele lugar o mais rápido possível.
A mãe disse que eles iriam para a casa do tio, mas Twilight, por ser uma criança, não estava entendendo a gravidade da situação. Ele não queria ir para lá. Ele só pensava em ir à escola e ao festival da cidade, que seria no dia seguinte. Só que não tinha mais escola e não tinha mais festival. Tudo estava destruído. E a partir daquele dia, nada seria como antes. Já na casa do tio, Twilight se sentia enganado pelos adultos, que falaram que não haveria guerra entre os países, e também pelo seu pai, que prometeu que o levaria ao festival no dia seguinte. Twilight queria muito que seu pai voltasse, porque ele queria contar a verdade sobre o dinheiro que ele pegou com ele. Entretanto, seu pai nunca voltou. Apesar de Twilight e sua mãe terem mudado de cidade, a guerra ainda estava muito próxima. Twilight queria voltar para sua casa, porque ele acreditava que o seu pai poderia voltar e ele também sentia falta dos seus amigos. Só que Twilight e sua mãe não podiam voltar para casa e naquele momento eles só tinham um ao outro. Com o tempo, Twilight tentou levar uma vida normal naquele lugar, mas quando menos esperava, a cidade sofreu um ataque aéreo. Um desconhecido acabou carregando Twilight para dentro de um esconderijo. Mas como ele não queria ficar lá, porque estava muito preocupado com a sua mãe, ele decidiu sair do esconderijo no meio do bombardeio. Como resultado do ataque aéreo, a cidade ficou em ruínas. Mas o pior não foi isso. O pior foi descobrir que a sua mãe havia morrido. Twilight havia perdido absolutamente tudo que ele amava e se tornou um órfão por conta da guerra. Depois daquele dia, Twilight passou a ter uma vida muito difícil e tudo que lhe restava eram as coisas que ele odiava. Por conta disso, quando ele cresceu, ele decidiu se tornar um soldado e participou da guerra contra a Ostânia. Twilight se alistou no exército usando um nome falso. A partir daquele momento, ele se chamava Roland Spoof e fingia que já tinha 18 anos. Se ele não mentisse, ele não poderia se alistar. Durante a guerra, Twilight matou muitas pessoas. Ele não sabia quantas, apenas que era um número suficiente para empilhar uma montanha de corpos. Enquanto Twilight descansava durante uma missão, ele ouviu o barulho de alguém gritando que havia caído em uma armadilha. E quem estava gritando era nada mais, nada menos que o Frank. Esse foi o dia em que Twilight conheceu Frank, aquele mesmo que acabou se tornando o seu informante nos dias atuais. Se você está curtindo esse vídeo, aproveita esse momento para caprichar no like e se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber notificações e sempre ficar por dentro quando chegar vídeo novo, ok? Bom, na época, Frank era um soldado de Ostânia que havia desertado e estava perdido há 2 dias nas montanhas. Twilight estava desconfiado e queria matá-lo, já que ele era um inimigo. Mas Frank pediu para que a sua vida fosse poupada porque ele nunca havia saído com uma mulher. A fala de Frank surpreendeu Twilight e nesse momento ele percebeu que o seu inimigo parecia um ser humano. Apesar de ter sido vendida a ideia de que os ostanianos eram demônios, aquele cara não tinha chifres, nem rabo, nem cheirava a enxofre. Ele parecia uma pessoa normal e isso era estranho. Enquanto fumava o cigarro que Twilight havia lhe dado, Frank conversava com ele como se fossem velhos amigos. Ele nem estava se importando com Twilight, que tinha uma arma apontada para ele. Frank começou a comentar sobre um estudo em que as pessoas, durante o experimento, assistiam a um vídeo de um cara levando um tapa. Inicialmente, elas sentiam desconforto, mas quando ficavam sabendo que o cara tomou um tapa porque havia traído sua mulher, as pessoas passavam a sentir satisfação. Ou seja, o cérebro humano era capaz de mudar de opinião de uma hora para outra, a depender da informação que fosse passada. E para o Frank, essa guerra entre leste e oeste seguia uma lógica parecida. Houve uma falha na diplomacia, os países entraram em guerra e os cidadãos foram obrigados a lutar, odiar o inimigo e morrer. Em Westalis foi divulgada a ideia de que tudo começou por causa do bombardeio feito por Ostânia, enquanto em Ostânia foi vendida a ideia de que Westalis atacou primeiro. Ou seja, toda aquela guerra era uma questão de como a informação foi veiculada. E quem estava certo? Isso realmente fazia diferença? Quem estava lá no campo de batalha lutando e morrendo como soldados eram os cidadãos de ambos os países. E para o Frank, isso não fazia sentido, já que ele não tinha declarado guerra a ninguém. Então por que ele tinha que estar lá? Só que o Twilight ficou irritado ao ouvir aquilo
Afinal, ele viu a explosão que matou seus amigos e a sua família. Frank estava mentindo e merecia morrer porque o Twilight precisava se vingar dos seus inimigos. Mas antes que Twilight pudesse matar o Frank, Twilight foi atingido na cabeça por um disparo de um soldado de Ostânia. Frank decidiu fugir porque não queria ser capturado, enquanto Twilight sobreviveu, mais uma vez, graças ao seu capacete de soldado. E também fugiu para não ser morto. Naquele momento, Twilight passou a questionar o que ele estava fazendo ali na guerra. Os dias se passaram e, por conta do seu ferimento, Twilight saiu da linha de frente e passou a ser o cozinheiro do esquadrão. Enquanto cozinhava, ele foi reconhecido por alguém do seu passado que o chamou de estrategista. Nesse momento, Twilight teve uma grande surpresa ao reencontrar seus amigos de infância. Eles acabaram sobrevivendo ao bombardeio e também entraram no exército. Twilight ficou emocionado ao rever seus amigos. Afinal, ele passou todos aqueles anos acreditando que eles tinham morrido e se culpando porque ele os deixou no local onde brincavam. Só que eles sobreviveram porque seguiram Twilight e logo depois disso o depósito foi bombardeado. Depois de todos aqueles anos, Twilight queria passar um tempo com seus amigos, mas eles não podiam sair juntos porque o pelotão deles iria sair em uma missão naquela noite. Twilight não sabia, mas aquela foi a última vez que ele viu seus amigos de infância, e as únicas coisas que voltaram daquela missão foram suas placas de identificação. Ao saber disso, Twilight se sentiu impotente e começou a questionar suas escolhas e suas crenças. Durante muito tempo, ele agiu cegamente, odiando os inimigos, pegando em armas e obedecendo ao seu país. Mas aquilo não parecia fazer mais muito sentido. Bom, após ter se despedido dos seus amigos naquele dia, um homem com chapéu e sobretudo apareceu e comentou que o mundo era uma cebola, que tinha várias camadas de fachadas e não era possível descascá-las sem chorar. Aquele homem não estava ali por acaso. Ele conhecia o nome verdadeiro do Twilight e era do Departamento de Inteligência do Exército. Seu objetivo era recrutar Twilight. Para o homem, apesar de Twilight ser um ótimo sargento, as armas mais apropriadas para ele não eram rifles, mas sim informações, que eram até mais poderosas do que armas. O homem solicitou que Twilight passasse a integrar o setor de inteligência, pois do contrário, ele seria entregue à corte marcial por ter mentido sobre a sua real identidade. Ainda que Twilight se tornasse um agente da inteligência, ele sabia que obter informações àquela altura já era tarde demais para salvar seus amigos ou recuperar a vida que ele tinha na infância. Ainda assim, Twilight se encontrou com um homem que queria recrutá-lo no dia e local combinado. O homem queimou todos os pertences de Twilight e disse que a partir daquele momento em diante, ele precisava abandonar seu nome e sua patente, porque passaria a atuar nas sombras pelo bem do país. Twilight não se importava em fazer isso, afinal, ele já tinha perdido todo mundo e não tinha mais ninguém que fosse sentir a sua falta. Por mais que ele dissesse que não se importava mais com o rumo da guerra, a verdade é que desde essa época, Twilight queria criar um mundo em que as crianças não precisassem sofrer e nem se tornassem órfãos de guerra como ele. Agora que você está sabendo disso tudo, aquela cena do episódio 3, em que o Lloyd ficou observando as crianças conversando tranquilamente, deve estar fazendo mais sentido para você. Enfim, a partir daquele dia, Twilight deu início à sua preparação para se tornar um espião. E também foi nesse momento que ele conheceu a Sylvia, a sua superior, que foi a responsável por submetê-lo a um intenso treinamento. Isso é tudo o que temos por enquanto sobre o passado do Twilight. Todas essas lembranças vieram à sua mente enquanto ele dormia. Ele acordou assustado porque provavelmente teve um vislumbre de como foi a sua sessão de treinamento com a Sylvia. E por ele ter acordado assustado, a Anya quis consolá-lo, dizendo que estava tudo bem. Bom, esse vídeo foi meio pesado porque o Twilight tem um passado bem triste. Mas pelo menos agora ele tem uma família que, por mais que ele diga que é de fachada, a verdade é que Twilight se importa com todos eles. O que você achou dessa história sobre o passado do Twilight? Eu confesso que fiquei com uma certa dorzinha no coração,
Mas isso me fez torcer ainda mais para que os Forger um dia se tornem uma família de verdade. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e conferir os outros vídeos de Spy Family no canal. Ative também o sininho para receber notificações e sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!